Ok. Graça e paz, boa noite a todos que estão participando. Louvamos o Senhor por este momento tão tremendo. Hoje a gente vai ter a visita especial do pastor Júlio, depois vou mantê-lo em suspense, agora não vou falar o que é, não. Depois aí nós vamos conhecê-lo e deixar a fala com ele. Hoje nós vamos pegar o nosso tema como missões e ministério. Qual a nossa missão? Nós somos comissionados. Jesus disse, ide. E ele não falou para ficar sentado, vai, é agora. Enquanto vai fazendo discípulos. Ministério é um chamado. Assim, todos nós temos uma missão, mas o ministério ele já é mais específico. Tanto na Libras, nós temos 2 sinais. Para missões, é o M dando uma voltinha no coração, no mesmo sentido de amor. Muitos sinais são feitos aqui. E o ministério, ele vai mais aqui como responsabilidade, o chamado que nós temos para levar a palavra de Deus a toda criatura. E nós vamos começar com uma pergunta bem intrigante, depois aí o pastor Júlio vai estar falando também sobre isso, de um indígena, ele falando com um missionário quando ele recebeu uma Bíblia na língua que ele não falava. E aí ele perguntou, se o seu Deus é tão grande, por que ele não fala a minha língua? E isso criou uma forma, esse missionário, ele passou a se preocupar com isso. E através do trabalho que ele fez, a gente vai ver toda uma história. Mas antes de nós falarmos de tradução, nós vamos falar sobre o ministério, falando dos surdos. Quem são os surdos? Como nós devemos tratá-los? Aí nós vamos ver na aula, que compartilhar esta aqui. Ok. Olá, estamos de volta então com a nossa segunda aula desse bloco, onde estamos tratando sobre o porquê se implantar o Ministério de Surdos com os surdos nas nossas igrejas locais. Muito bem, hoje vamos tratar um pouquinho, nesse momento, vamos trabalhar um pouco da questão, vamos falar um pouquinho da história, da cultura surda e quem é esse público nosso. Que público é esse que a gente pretende atender? Quem são os surdos? Quem são os deficientes auditivos? Como devemos chamá-los? Como eles gostam de ser tratados? Como a gente deveria fazer esse processo, Vamos então iniciar falando um pouquinho da questão histórica. Ao longo de muitos anos, desde que o mundo é mundo, nós temos relatado na Bíblia, passagens onde se fala de surdos, de cegos, o Senhor, quando falou com Moisés na sarça, ele se referiu a essa questão de uma forma interessante, chamando a atenção do seu servo, dizendo que ele mesmo fez a boca dos surdos, ele mesmo fez os surdos, os cegos, e que ele seria com o seu servo, iria ajudá-lo na comunicação, enfim. Isso tudo mostra para a gente que desde antes de Jesus, desde a fundação do mundo, já desde que o pecado entrou na humanidade, nós temos essa convivência com
os problemas, as deficiências, as doenças. Então, isso tem relatos históricos, né? E nós podemos imaginar que não é uma coisa recente, que desde aquele tempo essa comunidade, esse povo surdo passou por vários momentos, não só eles, como pessoas com diversos tipos de deficiência, ao longo da história vem trazendo consigo, né, momentos em que as coisas aconteciam. Então, eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Nós vamos estar recebendo pessoas surdas ou com deficiência auditiva, são pessoas que carregam consigo uma história familiar, uma história de tratamentos, uma história de terapias, muitas vezes, né? Existem duas visões, duas concepções, vamos assim dizer, sobre a surdez. Vamos falar sobre cada uma delas agora. Existe uma concepção que se chama clínico-patológica. Essa é a visão mais voltada para a área médica. As pessoas tratam as pessoas surdas ou se dirigem a elas ou pensam sobre elas somente pela área clínica, somente pensando na questão da cura, como melhorar a situação da pessoa, que aparelho ela deve utilizar, qual é o nível de perda auditiva dela, e isso envolve vários profissionais da área da saúde, né? E essa é uma visão que limita, de certa forma, porque a pessoa é vista somente por um ângulo de que ela precisa ser consertada, né? De alguma forma, assim, precisa ser melhorada, né? E existe uma outra concepção, que é a concepção socioantropológica, que é a maneira que o surdo muitas vezes prefere ser visto, ser tratado. Que concepção é essa? Ela lida com essa situação da surdez de uma maneira que tem a ver com a identidade da pessoa. Trata como uma característica própria da pessoa. Ela não limita aquela pessoa a ter que ficar correndo atrás só dessa parte clínica, só da melhora. É claro que isso é muito importante, né? Precisa ser investigado cada caso, né? E claro que deve ser procurada toda essa tecnologia que possa ajudar a pessoa com surdez ou com alguma perda auditiva, para que ela chegue o mais próximo possível da audição, porque querendo ou não, nosso mundo, ele em sua maioria, né, regido por sons diversos. Mas na impossibilidade, não são todos os surdos, todas as pessoas com deficiência auditiva que conseguem desenvolver, né, ter a mesma desenvoltura com a língua falada, com a recepção auditiva, e tudo isso aí tem que ser trabalhado. No caso da pessoa não atingir os níveis desejados, né, de fala ou de recepção auditiva, ela tem que ter a outra opção, que é, na verdade, o uso da língua de sinais, o desenvolvimento dessa língua na sua vida, né, no cotidiano ali da sua casa, né, o sonho nessa concepção socioantropológica é que todas as pessoas que convivem com a pessoa surda, com a criança surda, entrassem também nesse mundo visual, porque essa é uma questão cultural. Quando a gente trata de cultura surda, quando a gente comenta sobre cultura surda, às vezes as pessoas não entendem muito bem, porque pensam o seguinte: mas eles fazem parte da nossa cultura, né? Eles vão, frequentam os mesmos ambientes que a gente frequenta, compram nos mesmos tipos de mercado, ele está vendo, né, os grupos sociais que existem, e ele está interagindo com o todo. Mas, na verdade, essa questão cultural que a gente trata é uma questão específica da pessoa com surdez. A pessoa que nasceu com surdez, ela carrega uma cultura visual. A gente, estudando, se aprofundando nesse aspecto, a gente percebe que, em muitos casos, o surdo não sente tanta falta assim, né, de ter audição. Muitas vezes, quando a pessoa nasce com deficiência, ela fica tão adaptada com aquilo que, para ela, o mundo dela é aquele. O sonho dela é que as demais pessoas se comunicassem com ela por essa maneira visual,
né? Então, é a visão que a educação, né, a educação nova, a educação bilíngue para surdos, traz, né, no escopo ali do trabalho com surdos, que é trazer para eles maneiras de ensinar, de comunicar, primeiramente de forma visual. A língua de sinais é a primeira língua do surdo. Como a língua portuguesa é a nossa primeira língua, nós aprendemos a língua de sinais como segunda língua, os ouvintes. No caso dos surdos, para ele é mais natural a língua de sinais, por ele não ter nenhum recurso auditivo, né, em muitos casos. Então, ele está ali preso numa situação visual muito mais evidente na vida dele, entende? Então, essa visão socioantropológica muda a maneira de ver, muda a perspectiva. É claro que a questão da saúde é muito importante, ninguém aqui está dizendo que não, sempre tem que ser investigado, tratado, né, e melhorado, sempre para melhorar a vida do surdo. Mas existe também essa concepção social, antropológica, onde os surdos eles se identificam uns com os outros. Assim como nós nos identificaríamos se chegássemos em um outro país com uma outra língua e a gente provavelmente procuraria o nosso núcleo, o local onde tem as pessoas que falam a nossa língua, porque provavelmente, por conta da língua, a gente se identificaria bastante. Mas não só por isso, existem muitas outras coisas que nós ouvintes muitas vezes não temos a mesma percepção que uma pessoa surda tem no seu dia a dia, com essa maneira visual de ver o mundo, né? Então, muitas coisas que para a gente são perceptíveis auditivamente, para os surdos não são. Por exemplo, o sarcasmo trazido no tom de fala de algumas pessoas, uma contação de história onde a professora muda a entonação de voz para mudar o personagem, ele perde essas nuances que tem a ver com o som, né? Mas isso tudo pode ser transformado, pode ser colocado de forma visual, desde que as pessoas ouvintes que interagem com esse surdo se preocupem, se lembrem disso, de procurar pistas visuais, né? Desenhos, figuras. Hoje em dia tem tanta possibilidade, nós temos as mídias, né? Então, temos a internet a nosso favor. Então, a educação, ela tem se revestido aí com essa visão mais social, mais de identidade surda, onde os surdos se sentem mais à vontade de estar ali, né, participando. Eu acho que nas nossas igrejas, a gente, quando inicia um projeto, um trabalho como esse, a gente precisa levar em conta essa situação, como o surdo se vê, né, como ele gosta de ser chamado, de ser colocado, ele precisa participar. De que maneira a nossa igreja vai se estruturar para fazer com que esse surdo realmente participe, né? Então, essa é uma questão que precisa realmente ser levada em conta no momento de implantação do Ministério com Surdos. Quem vai ser o professor, que estratégias a pessoa vai utilizar, se o público é infantil, se o público é adulto. Então, isso é uma questão muito importante. Nós vamos tratar no próximo vídeo, então, sobre essa parte de como fazer, de ainda por que fazer, mas explicando um pouco da questão que tem a ver com a evangelização do surdo. Como que eu vou fazer isso? De que maneira que a gente vai conseguir? Já existe algum trabalho? Não existe? Então, a gente vai falar um pouquinho de como está sendo a evangelização atualmente das pessoas surdas nas igrejas, no Brasil, o que a gente tem de dados sobre isso. Vamos lá, então? Até o próximo vídeo, te espero lá. Oi, pessoal. Alô? Todo mundo tá aí? Ah, ok. Todo mundo aqui. Perceberam, então, assim, como a comunidade, não só a comunidade surda, como o surdo gosta de ser tratado,
porque a comunidade surda também está incluso os ouvintes, que são os familiares, os amigos, aqueles que também se conectam, se conversam através da língua de sinais. Então, como nós iremos participar com esta comunidade? Então, deixa-me aqui. E agora, eu não sei como é que volta lá, Marcelo, aqui, né? Deixa eu ver aqui. Então, nós vamos assistir agora à implantação de Ministério com Surdos. Olá, estamos de volta aqui com o nosso curso de Evangelização e Acessibilidade para Surdos, promovido pela APECOM, né? E nesse momento estamos dando início ao segundo módulo desse curso. Nas aulas anteriores, nós conversamos um pouco sobre por quê, qual o motivo, né? O que leva alguém querer começar a implementar, né, implantar na sua igreja um ministério com surdos. Diante de tantas colocações, de tantas atualizações nesse mercado, nessa área aí, nesse segmento, nós então decidimos continuar aí a nossa conversa, levando em consideração, pensando em como começar, né? Você que já sentiu a motivação, já entendeu, já viu a necessidade. Nesse momento, agora a gente para pensar um pouquinho sobre como fazer. Tudo bem, Letícia, agora eu já entendi que eu preciso implantar aqui um ministério com surdos, os surdos precisam ser alcançados, eles ainda estão sem Jesus, né? Pode ser. E ainda são poucos os que se declaram cristãos, vários motivos, né? Nós temos aí especificado e chegamos a essa conclusão. Desse ponto, então, nós partimos e pensamos, daqui para frente, o que fazer? Se eu sou um pastor e quero implementar, mas eu não sei a língua de sinais, será que a pessoa que vai implementar precisa saber, no primeiro momento, já conhecer a língua de sinais, ser uma pessoa fluente? Então, é sobre isso que a gente vai conversar, tá? Então, ao longo de 4 aulas, nós vamos falar sobre como fazer cada etapa que a gente pode seguir, né? É um modelo, é um exemplo. Nós vamos falar das diversas situações que podem ocorrer nesses momentos, né, de implantação do ministério. E então, a gente começa a desenvolver a partir daí, né? São 4 aulas, novamente, e ao final de cada módulo, de cada aula, você vai responder algumas perguntas para passar para a etapa seguinte. Tudo bem? Vamos começar então? Vamos lá. Então, eu vou começar falando sobre o primeiro passo, né? A primeira etapa que a gente pode iniciar aí. Entendi que eu preciso implementar, que a nossa igreja precisa se preocupar com isso, e que provavelmente temos surdos em volta no nosso território, né, no bairro onde a igreja está inserida. Então, como fazer? Primeira coisa, necessariamente tem que ter alguém, né? Essa pessoa que está movida, né, motivada com a motivação correta, né, aquela motivação missionária no coração. Essa questão da motivação ela é muito importante, porque existem motivações erradas. Às vezes a pessoa começa de uma forma não bem estruturada, porque se a gente partir de outro ponto que não seja querer imitar a Cristo, se preocupar com a alma do outro, né, obedecer ao Senhor em tudo, a motivação pode estar errada. Então a gente tem que vasculhar antes de tudo o coração, observar, né, se a motivação é correta, se eu não estou querendo simplesmente competir, né, se eu estou simplesmente, talvez eu seja um intérprete e esteja querendo estar lá para aparecer de alguma forma, né, ou se
eu sou líder de uma igreja muito grande e até agora não tenho, eu tenho que correr para conseguir, mas, né, talvez esteja faltando a motivação correta. Então, o primeiro passo é vasculhar, perguntar ao Senhor, orar, né, colocar em oração, sentir realmente que vem de Deus, que vem do alto, aquele movimento missionário dentro do seu coração. E assim você vai colocar em oração, vai trabalhar nisso, vai conversar com outras pessoas, vai conversar com a liderança da igreja, vão começar ali a surgir as estratégias corretas. Então, primeiramente, vem de um coração desejoso de fazer a vontade de Deus. Essa pessoa talvez não saiba a língua brasileira de sinais. E outro passo importante é que alguém naquele movimento esteja no caminho de aprender a língua de sinais. Na última aula, né, do módulo anterior, eu comentei que falaria um pouco sobre a língua brasileira de sinais. Por que é tão importante aprender a língua de sinais? É a língua natural do surdo, né? A maioria dos surdos utiliza-se dessa língua para comunicação em geral. Nesse caso, se não tiver ninguém naquela comunidade religiosa que domine a língua, então ali fica complicado, fica difícil você receber de uma maneira estruturada a pessoa surda, seja criança, seja adolescente. Enfim, é muito necessário que as pessoas que comecem pensem primeiramente aí na aquisição dessa língua. Pode ser um curso que vai ser feito na igreja ou que vai ser feito fora da igreja, né? Que pode ser custeado pela igreja ou não, né? E isso daí tem que ser conversado, tem que ter um comum acordo entre as pessoas que estão se envolvendo nesse ministério. Mas o Ministério com Surdos, ele envolve muitas pessoas, envolve principalmente a liderança, envolve a pessoa que vai aprender língua de sinais e que vai interpretar, envolve as pessoas da oração, precisa ter um corpo, né? uma nutrição nessa parte da oração também. Então, vamos pensar um pouco além. A língua brasileira de sinais ela é uma língua que não é tão simples assim. Ela é uma língua complexa e ela tem toda a estrutura de uma língua mesmo, por isso ela não pode ser considerada simplesmente mímica ou um conjunto de gestos ou uma forma de linguagem qualquer, né? A língua brasileira de sinais, ela surgiu da comunidade brasileira, né? A língua que atualmente existe, ela foi aperfeiçoada a partir do momento que chegou uma pessoa de outro país, né, da França, que veio implementar aqui no Brasil há muitos anos atrás, né, de acordo com a história, e a língua de sinais francesa foi unida à língua de sinais que já existia no Brasil, mas que ainda não tinha todo esse aparato, né, ainda não era reconhecida, e ao longo dos anos ela foi se desenvolvendo e hoje ela tem esse patamar, né, legalmente reconhecida como língua oficial do país. Muito bem, então, por conta disso, essa língua ela é mais complexa do que se imaginava, né? Muita gente, às vezes, olha de longe e, às vezes, faz uma inferência, fala lá, mas essa língua parece muito simples, ela encurta as frases, né? É um mito, né, que as pessoas que não conhecem profundamente, às vezes, podem nutrir sobre essa questão da língua, que, às vezes, as pessoas têm a impressão de que está sendo falado um texto e está sendo traduzido uma coisa diferente. Mas, na verdade, é porque as duas línguas, elas são realmente muito diferentes uma da outra, né? A estrutura delas é diferente, então é necessário, nesse processo aí, transformação, inclusive levando em consideração a cultura daquele povo que está recebendo aquela tradução, aquela interpretação, tá certo? Então, vamos lá. Nesse primeiro momento, a pessoa que iniciou todo o processo já está pensando em alguém que vai aprender a língua de sinais, que pode ser a própria pessoa que iniciou, ou talvez ela já saiba a língua de sinais e, né, já traga isso para a igreja, então já é um tanto do caminho percorrido nesse processo. Depois disso, a primeira etapa, depois de conversar com a liderança entender e aceitar
é levar isso para a igreja, né? De uma forma a conscientizar o pessoal, né? Toda a comunidade ali religiosa que frequenta a igreja, porque pode ser que as pessoas não estejam acostumadas ainda vão estranhar, mas como assim uma pessoa ali na frente, né? Trazendo uma gesticulação desconhecida, que para muitos pode ser, enfim. Hoje, nesse momento da história, né, do Brasil, nós temos visto em muitos recursos midiáticos aí a presença do intérprete de Libras, mas até pouco tempo atrás não era tão comum assim, né? E no nosso meio religioso, isso ainda é um caminho que está sendo percorrido, né? As pessoas precisam se adaptar, se acostumar com essa realidade, de entender que aquilo é a transformação simplesmente de uma língua para outra e não tem relação com outro tipo de movimento, né? Como, por exemplo, coreografia. Não, uma coisa pode ser separada da outra. Apesar de que há denominações que utilizam conjuntamente porque são adeptas dessa prática, né? De usar a coreografia durante os atos litúrgicos. Mas não necessariamente precisa ser ao mesmo tempo, certo? Então, é possível ocorrer uma interpretação correta, saudável, né? Com reverência, bastante reverência a tudo que está ocorrendo no culto, né? E levando aquele surdo presente ali no momento do culto a realmente estar em contato com o Senhor, né? E estar participando do culto ativamente, tá certo? Então, nesse primeiro momento, nós falamos dos primeiros passos, né? A motivação, como que tem que ser para a pessoa iniciar o projeto e a preparação da igreja, né? É muito importante que seja trazida uma palestra, uma explicação minuciosa, para que as pessoas da comunidade religiosa tenham o entendimento correto e se apropriem daquela ideia e comprem junto com o Ministério com os Surdos e a liderança a mesma ideia, porque aquela comunidade também necessariamente vai ter que aprender a lidar com a presença de uma pessoa de uma cultura diferente, de uma língua diferente, né? E tendo aquele cuidado de não, de nenhuma maneira estar excluindo, né, de alguma forma, aquela pessoa que, querendo ou não, tem alguma diferenciação no que diz respeito à comunicação. Então, é importante que a comunidade comece a aprender a língua de sinais. Então, uma dica é ensinar, né, a língua de sinais de uma forma também geral ali, que seja criado um momento na igreja, talvez na escola dominical, né, na escola bíblica, uns minutinhos ou ali, um momento para ensinar uns 5 sinais, né, por domingo, cada dia, para ir acostumando, inteirando as pessoas dessa maneira visual de se comunicar, tá certo? Então, hoje nós vamos encerrando esse momento nessa aula e a partir da próxima aula vamos continuar vendo os próximos passos para a implementação real de um ministério com surdos na igreja. Aguardo você! Oi, pessoal. Então, como a maioria dos alunos aqui, eles são da IBMA e ainda não existe um projeto para que a Libras esteja ligada à igreja. Como fazer um projeto para a implantação de língua de sinais na igreja? Uma boa dica é falar sobre a tradução da Bíblia. Então, eu queria pedir agora para o pastor Júlio se manifestar. Pastor, o senhor está aí? Isso, liga o microfone. Então, assim, como fazer um projeto para a implantação de um ministério com surdos na igreja?
Assim, primeiro, teria que ter alguém que soubesse a língua. Mas nós podemos começar a trabalhar também com tradução da Bíblia. Também é uma parte de missão, um projeto missionário com tradução da Bíblia. Então, como começou com o missionário que recebeu o desafio, né? Se o teu Deus é tão grande, por que ele não fala a minha língua? Deus fala a língua de sinais também. Nós, nós é que não sabemos traduzir, né? Então, pastor, fique à vontade, pode se apresentar e falar qual é a nossa ligação com a língua de sinais. Tá bom, muito boa noite a todos. Meu nome é Júlio Bueno, eu moro em Florianópolis, participo da primeira igreja batista aqui de Florianópolis. Temos ajudado ali em alguns ministérios e conheci a Cirlei há aproximadamente 1 ano e nós temos algumas coisas em comum, e uma delas é a questão da tradução da Bíblia. Bom, a realidade é que existe uma porcentagem muito grande de surdos em todo o mundo, e nós temos essa realidade também no Brasil. E por causa da dificuldade de comunicação que nós temos e enfrentamos por causa da língua, esse grupo é um grupo que acaba fazendo parte daquele grupo minoritário de pessoas não alcançadas. Porque a gente tem uma falsa impressão de que o surdo alfabetizado ele vai compreender bem o português. E isso é uma falácia, porque é um outro idioma, tem uma outra estrutura de linguagem, tem uma outra maneira de você se expressar com o surdo. Então, quando ele lê a Bíblia no português, que talvez seja, falamos a nível de Brasil, quando ele está lendo a Bíblia, aquela estrutura gramatical, muitas vezes, não faz sentido para ele. Então, por exemplo, na linguagem dos surdos, você tem basicamente 3 tempos verbais. Você tem o passado, você tem o presente e você tem o futuro. É isso, Cirlei? Desculpa, estava desligada. Não, tudo bem. Você tem o passado, você tem o futuro e você tem o presente. Isso. Uhum. No português, você tem vários outros tempos verbais, você faz uso do subjuntivo, você faz uso do imperativo, tem gente que gosta muito do futuro do pretérito. Um surdo não sabe o que é um futuro do pretérito. Um surdo não sabe o que é um futuro do subjuntivo. Então, a estrutura gramatical da língua faz com que eles se tornem uma comunidade à parte e uma comunidade de não alcançados. Alguns surdos conseguem, com muito estudo, fazer a leitura labial, mas, via de regra, o surdo vai ter dificuldade até para escrever o português. Um exemplo, eu não estou vendo o rostinho de ninguém aqui, até se vocês quiserem ligar a câmera, aí você pode levantar a sua mão também e está aberto para perguntas. Talvez muitos de vocês assistiram e sejam fãs do Guerra nas Estrelas, Star Wars. E ali você tem um personagem muito engraçado, que é o Mestre Yoda. E o Mestre Yoda, ele fala ao contrário. Gostar, nós vamos comer. Assistir a aula, nós vamos. Então, essa estrutura da fala do Mestre Yoda é muito interessante, porque tem algumas culturas no mundo que usam essa mesma estrutura, onde nós não vamos seguir aquilo que nós temos na estrutura da língua portuguesa, que é o sujeito, predicado, sujeito, verbo e predicado.
No inglês, você tem o adjetivo antes do substantivo. Uhum, uhum. Tá? E nós usamos geralmente o adjetivo depois do substantivo. Laranja doce, laranja azeda. No inglês eles vão falar o contrário, azeda, laranja. Então, quando você não entende essa estrutura da linguagem, ela fica meio difícil o aprendizado, especialmente quando a gente está falando de evangelização e falando da palavra de Deus. Bom, onde nós estamos hoje? Aí eu pego o meu aplicativo e dá para ver alguma coisa? Não. Não. Bom, basicamente, isso daqui A tela está muito branca, pastor, não dá, não é para ver. tá, mas basicamente nós temos aqui um aplicativo do ministério chamado DOT, que é o ministério que traduziu a Bíblia para a linguagem de sinais. Como que se dá isso? Como o surdo, pelo fato do surdo ser mais do que 100% visual, a Bíblia ela tem que ser toda gravada. E o pano de fundo que não destaque muito, que seja preto, o intérprete surdo e ele falando, né, e fazendo gestos, traduzindo a Bíblia dessa maneira. Como que nós estamos hoje? Hoje nós temos 90% do Novo Testamento traduzido para a língua de sinais, para Libra. Libras significa língua brasileira de sinal. E no processo de tradução, é sempre um processo muito, muito complicado, porque você tem que ser fiel ao conteúdo original e, ao mesmo tempo, você tem que entender a dinâmica e a estrutura da língua. Existe esse ministério a nível de Brasil, chamado DOT, DOT Brasil, e você pode baixar esse aplicativo ou na Google Play ou na loja do iPhone, e essa Bíblia está disponível de maneira gratuita. Essa Bíblia existe justamente para ser uma ferramenta para a sua igreja e para o seu ministério para alcançar surdos. Porque você pode ter certeza que na sua comunidade, entre os seus vizinhos, entre os seus amigos e parentes, existem pessoas surdas. Se você já teve a experiência de viajar para fora do Brasil e foi para um lugar onde você não domina o idioma, e eu lembro uma vez que nós estávamos passando o Natal nos Estados Unidos como família, e meus filhos estavam falando muito pouco inglês, tinham feito aulas no Brasil, mas quando eles chegaram nos Estados Unidos, eles perceberam a diferença e a dificuldade que é você falar com um nativo e você estar vivendo num país, né? E a gente descobre que o verbo tobé, o tobe, to be, ele não funciona muito porque você nem entende a rapidez com que eles falam. E nós passamos o Natal na casa de uma prima, família da minha esposa, e a comunicação era terrível, porque eles falavam muito rápido e nós ficávamos só olhando, sem entender nada, e aí nós começamos a conversar entre nós e dar risada entre nós, porque nós não fazemos parte do todo. E o surdo, ele se sente assim nas nossas igrejas. É quase que uma outra etnia, é uma outra língua, é uma outra realidade, que precisam ser alcançados por Jesus. Então, nós estamos hoje com um aplicativo que já traduziu 90% da Bíblia, e é um trabalho muito, muito difícil, porque quando você faz um processo de tradução de um idioma para o outro, geralmente você usa o computador, depois eu vou falar de um aplicativo, um recurso que está disponível gratuitamente, que foi uma Bíblia que nós traduzimos junto com a organização chamada Wycliffe Associates, lá dos Estados Unidos. Quando você começa a traduzir, no nosso caso, nós temos uma Bíblia 100% digital.
levamos 6 anos para traduzir o Novo Testamento, o Velho Testamento, com uma equipe de mais de 800 voluntários, trabalhando muito em cima dessa tradução, pegando como texto base um texto com copyrights livres americanos, usamos grego, usamos o hebraico, uma equipe de linguistas, uma equipe de gramáticos, uma equipe de revisores, pessoas bilíngues, e todo esse trabalho resultou numa Bíblia chamada Nova Versão de Acesso Livre. É uma Bíblia que você não precisa pagar para usar, você pode até imprimir, você pode disponibilizar essa Bíblia para quem você quiser. Mas quando nós percebemos algum texto que precisa ser alterado, melhorado, subtraído, é só entrar no nosso sistema e aí você digita o novo texto e já está corrigido automaticamente. Numa Bíblia de papel, os revisores vão fazer isso de tempos em tempos e por isso você tem várias novas versões. Quando a linguagem vai ficando um pouco obsoleta, você vai produzindo novas versões, porque como a linguagem é sempre viva e dinâmica, ela vai mudando os termos, vai tendo uma dinâmica de acomodação de palavras. Uhum. Né? E aí você faz revisões. Em livros é assim. Primeira edição, segunda edição, terceira revisão. Com a Bíblia gravada para o DOT, né, para a linguagem de surdos, da Libras, você tem que filmar. Você tem que filmar os textos, e isso você vai ter que usar o mesmo intérprete, você vai ter que... o intérprete vai ter que se disponibilizar, sair de um local e ir para esse estúdio de gravação, onde tem todo o equipamento, tem um fundo verde, você tem que ter todas as regras para que na hora da tradução, da filmagem, não se destaque um brinco, um anel, uma roupa, um decote. Quando eu estou fazendo a tradução do texto bíblico, eu posso estar em casa de chinelo, bermuda e camiseta. E essa tradução, ela vai chegar, mas não importa a condição que eu estou. Uma Bíblia DOT, uma Bíblia de Libras, você tem um trabalho e um custo financeiro muito maior, porque tem esse deslocamento do intérprete até o local da filmagem, você tem uma equipe preparada para fazer a filmagem, você tem microfone, você tem edição, você tem pós-edição, daí você tem uma equipe que pega todo aquele material e sobe para uma plataforma. Gente, alguma coisa muito trabalhosa. Da onde surgiu esse interesse? 1915, desculpa, 2015. Que 2015. A Wycliffe Associates é uma entidade que trabalha com tradução de Bíblia, desenvolveu uma nova metodologia para fazer a tradução da Bíblia. Essa nova metodologia, ela começou a agilizar o processo de tradução para Bíblia, para povos minoritários, em 10 vezes menos o tempo que era necessário para traduzir antes. Então, isso significa que a tradução de uma Bíblia, ela leva em torno de 30 a 35 anos e gasta-se alguns milhões de dólares para você fazer uma tradução para um povo não alcançado. E os surdos continua sendo um povo não alcançado no Brasil e continua sendo um povo não alcançado a nível de mundo. Então, gastava-se aproximadamente 30 anos para fazer uma tradução regular na metodologia que era vigente desde os anos 1920, 1930, e a Wycliffe Associates, ela implementou uma nova metodologia onde o principal tradutor passa a ser não o linguista, mas passou a ser o falante daquela língua.
E no caso dos surdos, o principal tradutor, se você pegar esse Aplicativo? o Silei, depois você coloca para o... Uhum. Não, eles já têm, Já pastor, tem, isso aí a gente já comentou. tá. Mas, assim, eu queria que o senhor contasse como é que chegou a Wycliffe se envolvendo no Brasil e trazendo o interesse para a tradução também para a língua de sinais. Isso. Nós começamos do final para caminhar para aqui. Essa demora para você alcançar um povo e levar 30, eu tenho um antigo professor que o pai dele levou 35 anos para traduzir a Bíblia para um povo do Equador. Ele morreu e depois de 10 anos a tradução ficou pronta. Então, era um tempo muito grande. Em 1914, a Wycliffe Associates é uma das empresas que trabalha com tradução. Ela trabalha hoje com tradução de Bíblia. Ela desenvolveu uma metodologia de aceleração de suporte à tradução da Bíblia. E essa metodologia é chamada MAST. Nessa metodologia, eles conseguiram reduzir o tempo de tradução da Bíblia de 30 anos para 2, 3 anos. É uma tradução muito, muito rápida, usando os falantes nativos da língua. E nós começamos, por causa da necessidade de termos uma versão da Bíblia na língua portuguesa que fosse acesso livre para qualquer pessoa, nós começamos um trabalho junto com a Wycliffe Associates para fazer essa tradução a nível Brasil. Nós temos excelentes, boas traduções no Brasil. Mas quando você precisa usar essa tradução que você tem da Sociedade Bíblica do Brasil, Sociedade Bíblica Trinitariana, Thomas Nelson, seja lá o que for, você tem que pedir autorização e você tem que pagar os copyrights. Toda a Bíblia funciona desse jeito. Então, para você traduzir a Bíblia, e se você vai usar aquele recurso da língua da Bíblia em português, seja lá qual for a versão, João Ferreira de Almeida, Almeida 21, Almeida atualizada, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia viva, a mensagem, qualquer uma, você tem que pagar os copyrights para editar. Nós não tínhamos, até então, uma Bíblia que fosse de acesso livre, o copyright free, como a gente costuma chamar. Então, um grupo de bilíngues, gente que fala português e inglês, foi desafiado pela Wycliffe Associates para começarmos a fazer uma tradução nos moldes da metodologia que eles tinham desenvolvido. E começamos a fazer essa tradução. Essa tradução começou no final de 2014, em algumas oficinas de tradução em Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, e ela se estendeu ao longo de 6 anos. Nesses 6 anos, nós traduzimos e produzimos essa Bíblia. Quando estávamos quase no final desse processo, nós tivemos a nossa primeira filha, que foi a linguagem dos surdos. Porque quando estávamos ali fazendo o processo de tradução, surgiu essa necessidade de termos uma Bíblia para alcançar esse grupo minoritário de surdos a nível de Brasil. Então, nas nossas oficinas começaram a acontecer a revisão das nossas traduções e o surgimento de uma tradução para alcançar esses surdos, com base no texto que nós produzimos. Então, hoje, quando eu penso no DOT, eu fico muito orgulhoso, e com toda a nossa equipe, que eles são os nossos primeiros frutos. A Bíblia DOT, o aplicativo DOT existe porque enquanto nós traduzimos a Bíblia para que fosse acesso livre, nós nos deparamos com uma necessidade.
Temos aqui no nosso Brasil mais de 300 etnias diferentes, 300 línguas indígenas diferentes, mas nós temos também os surdos que precisam ser alcançados ali através da palavra de Deus. Glória a Deus. E aí começou um projeto com suporte da Universidade Unievangélica, lá de Goiás. Recebemos suporte financeiro de outros países, Estados Unidos, Canadá, e irmãos que acreditaram no projeto, e começou... a nossa equipe esteve com a Michele Bolsonaro, esteve com o apoio do Bolsonaro, estivemos ali no Palácio da Alvorada, mostrando o projeto para eles. A Michele foi uma constante apoiadora do nosso trabalho. Os nossos intérpretes da Bíblia DOT, eles são intérpretes da Michele e do Bolsonaro. Alguns pastores famosos a nível de tradução, a nível do Brasil, como a pastora Nívia, lá da Igreja Batista da Lagoinha. Núbia. É uma das nossas colaboradoras lá. Então, nós temos gente de muito alto calibre que acreditou. Glória a Deus. E começou a olhar para os surdos com esse olhar especial. E o resultado disso, depois de mais ou menos 5 anos, 6 anos de trabalho, é uma Bíblia quase que completa para alcançar a comunidade de surdos a nível Brasil. Isso é uma grande vitória. Amém. Amém. Porque, deixa eu só fazer um adendo aqui como tradutor, né? Como nós ouvimos e lemos naquele slide primeiro que a Cirlei colocou, se o Deus de vocês é tão poderoso, por que ele não fala a nossa língua? Essa foi um pedido de um índio, lá na América Central, para o Cameron Townsend, que foi era um homem simples, não gostava muito de estudar, e que quis ser missionário ali na América do Sul, e o testemunho dele era que ele não aguentaria 2 meses ali na América do Sul, nascido na Califórnia, filho de pais fazendeiros, tementes ao Senhor. Esse homem perseverou, ele foi o pioneiro nesse movimento atual de tradução da Bíblia, que se tornou a Wycliffe Bible Translation, WBT. A sede deles é ali em Orlando, e quando você visita a sede da Wycliffe Bible Translation, pouco se ouve falar do Cameron, do tio Cam, mas você vê o impacto desse homem, porque em todos os continentes, em muitos lugares, você vai ter pessoas olhando para esses grupos minoritários e se dedicando para traduzir a Bíblia na linguagem deles. Então, nós estamos também falando sobre missões, mas com foco hoje na comunidade de surdos. Então, além daquilo que nós já vimos no vídeo que a Cirlei colocou aqui para a gente, hoje nós já temos um tremendo de um recurso. Aleluia. Nós temos quase que o Novo Testamento, e até o final do ano, nós teremos o Novo Testamento completo. E saibam, queridos, vocês estão envolvidos com escola de missões, que hoje nós temos mais de 7.000 línguas, idiomas ao redor do mundo. E olha, fiquem espantados, porque alguns linguistas colocam o espanhol e o português como uma mesma língua, línguas irmãs. Uau! Porque 95% da estrutura das duas línguas são idênticas. Só que são idiomas
totalmente distintos. Uhum. Isso não significa que porque 95% da estrutura do espanhol com a estrutura do português são iguais. Se eu começar a falar, ou vocês começarem a falar em espanhol aqui, grande parte não vai entender. Isso significa que dessas 7.000 línguas cadastradas hoje, a nível de mundo, isso daí pode chegar a 8.000, porque em alguns grupos eles agrupam duas línguas que eles acham semelhantes, falando que é um só idioma. E disso tudo, pasmem, nós temos menos de 500 traduções da Bíblia para essas linguagens. Dessas 7.000 línguas, hoje, nós temos menos de 500 traduções do Novo Testamento. 90% dessas línguas não tem sequer porções da palavra de Deus. Então, nós estamos falando de missões, de tradução da Bíblia. E os surdos brasileiros têm esse grande privilégio de fazer parte dessa minoria. E dessas 500 traduções, hoje nós temos uma tradução para os surdos. 7.000 idiomas, 7.000 línguas. Os surdos, hoje, a nível Brasil, são abençoados. Glória a Deus. Com a tradução da palavra de Deus. Isso abre uma porta para você ensinar a palavra de Deus para esses surdos. Nós precisamos ter intérpretes, mas nós precisamos mais do que intérpretes. Precisamos de pessoas com o coração inclinados para os povos não alcançados. Meu Deus, que maravilha, pastor. Os povos não alcançados não estão lá na Venezuela, não estão lá na floresta, estão também, mas muitas vezes é seu vizinho. É verdade. Então, a nossa igreja, a partir do momento que ela tem a visão de que nós temos o recurso, que recurso? Nós temos uma Bíblia, um Novo Testamento, em Libras, filmado, gratuito. Nós temos equipes traduzindo de uma maneira responsável a palavra de Deus. Então, tendo isso, o que falta? Queridos, meu Deus. Joelho no chão. Amém. Senhor, nós temos o recurso, manda os intérpretes. Amados, isso é tão sério, que eu lembro que quando eu era pastor de adolescentes, lá em São José dos Campos, eu estava sempre envolvido com esportes radicais. E aí eu estava envolvido naquele momento com igrejas brasileiras com propósito, aquela onda de Rick Warren e tudo mais, né? E eu tinha vários ministérios com esportes radicais, mergulho, mountain bike, rapel, trilhas, escaladas. E numa das conferências que eu estava ministrando, tinha um pastor de uma cidadezinha do interior que ele ficou encantado com tudo aquilo. Ele era pastor de jovens da igreja dele, lá em Nova Odessa, igreja de tradição de Letos. E ele falou, quero ter essas coisas também que o Júlio tem aí na igreja dele. E ele não tinha nada. Ele não tinha pessoas, ele não tinha equipamentos. E ele começou a orar. E o testemunho dele é muito poderoso. Porque ele fala... Pastor Júlio, Oi. só nós temos um intervalo. Tá. Então, vamos criar o suspense para o próximo bloco, o senhor já começa também. E nós precisamos aqui colocar a palavra-chave desta primeira aula. E a palavra-chave é Deus fala minha língua. Amém. Então, a gente vai dar um intervalo. Vamos fazer 10 minutos, Marcelo? Sim, pode ser 10 minutos. Vamos aproveitar bem o pastor Júlio hoje, porque eu sei que ele tem bastante conteúdo. Ou vocês querem continuar. Aí, pastor, estamos aqui à disposição. Ou quer tomar uma aguinha? Eu estou por vocês aí, gente.
O que vocês preferem? Vamos fazer um intervalo e voltamos, ou a gente continua e termina mais cedo? Estamos em votação, pessoal. Vocês estão aí? Eu acredito que é bom a paradinha, Cirlei, como o pessoal É? já está acostumado, né? Daí volta Aham. em 10 minutinhos. Intervalo, ok. Então, daqui a 10 minutos a gente volta. Até mais. Ok. Parar a gravação.